lagarta forma um casulo, ela fica durante um bom tempo ali, e de repente, quando abre aquele casulo, sai uma borboleta muito linda, mas era uma lagarta. Então houve uma transformação de dentro para fora. Daquele casulo, daquela lagarta, saiu uma borboleta. Na realidade, no caso de Jesus aqui, a palavra transfiguração, ela dá essa ideia de algo que era próprio de Jesus Cristo, da sua natureza, e que em um determinado momento, mesmo ele estando vivendo na sua forma humana, ele traz uma revelação da sua glória, algo que ele era, que era próprio dele, que era dentro dele, né? Ser Deus, mas vivendo em forma humana, ele se revela nessa transfiguração, glorificado, né? Como aquela glória que ele tinha antes dele descer à terra e tomar a forma humana. Então é isso mais ou menos que nós iremos aprender. Esse texto que nós acabamos de ler, você pode ter certeza que dos grandes acontecimentos que ocorreram no ministério terreno de Jesus, esse aqui é um dos mais importantes. Sabe por quê? Porque a nossa esperança seria vã se Jesus Cristo tivesse morrido e não tivesse ressuscitado e retornado à sua glória. Então a nossa esperança seria vã por quê? Porque qual seria a esperança? Morreu e acabou? Não. Morreu e não acabou. Ao morrer, inicia-se o processo para chegarmos ao estágio da glorificação que ocorrerá no dia da volta de Jesus Cristo. Quem está aguardando esse dia? O crente deve aguardar isso com ansiedade, né? O crente deve aguardar isso, né? Orando, vigiando, né? E desejando que o Senhor venha. Ora vem, Senhor. Esse deve ser o nosso desejo. Vemos que o apóstolo Paulo, ele dizia, e ele se incluía, e eles criam, não só ele como outros da igreja primitiva, que o Senhor poderia voltar naquele tempo. E ele dizia: e nós os que ficarmos vivos, nós, ele se incluía, seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Eu não sei se você ora para que Jesus venha arrebatar a sua igreja. Eu oro. E eu acredito que não é pelo medo do processo da morte, mas pelo desejo de participar em vida desse glorioso acontecimento que é o arrebatamento da igreja. Logicamente, para os que já morreram em Cristo será também glorioso, porque seus corpos jazem na sepultura. Mas os que estiverem vivos, passar pelo processo da transformação em vida, será algo indescritível. Ora vem, Senhor, que nós possamos ter essa oportunidade em privilégio, né? Então veja bem, eu disse que esse aqui é um dos textos que revelam dos acontecimentos mais importantes que ocorreram durante o ministério terreno de Jesus, a transfiguração. Mas para nós darmos uma entrada no texto propriamente dito, vamos retornar um pouco no espaço de tempo, né? E eu quero abordar a ordem com que o Senhor Jesus começou a conduzir os seus discípulos, seus apóstolos, para chegar nesse momento da transfiguração. E isso começa exatamente no capítulo 16, né? No capítulo 16 de Mateus, nós lemos o 17, mas começa no capítulo 16, principalmente no versículo de número 21. Capítulo 16 de Mateus, no versículo 21, aqui dá início a essa narrativa dos acontecimentos do capítulo 17, que é o texto que nós lemos. Coloca aí, meu filho, Mateus, isso, obrigado. Veja bem, vamos ler. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Nesse capítulo 16 é a primeira vez que Jesus fala sobre a igreja dele como a noiva, como aquela que vai ser arrebatada. Nós somos a igreja de Cristo. Ele não havia ainda falado sobre a igreja nesses moldes,
né? Porque a palavra que designa a igreja no passado, ela já existia, mas ela tratava-se de uma congregação, de uma reunião, e às vezes se referia até mesmo ao povo de Israel. Mas a igreja nos moldes que existe hoje, foi a primeira vez que Jesus traz essa revelação, quando ele conversa com Pedro, e ele diz para Pedro: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que notícia maravilhosa, que notícia linda, de que o Senhor traz agora, dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E de fato o inferno não consegue prevalecer contra a igreja. A história da igreja revela perseguições desumanas, cruéis, onde milhares e milhares de cristãos morreram. É só você olhar um pouco a galeria dos heróis da fé. Uns foram mortos à espada, outros foram cerrados ao meio. As mulheres receberam, os corpos, dos seus esposos, enfim, mas todos eles crendo numa esperança de uma vida melhor, de uma promessa melhor, de uma promessa vindoura. Mas a igreja continuou caminhando, a despeito das perseguições que foram cruéis. A igreja ainda continua caminhando. Se levante o que se levantar, a igreja vai existir, vai participar do arrebatamento, vai até o tribunal de Cristo, depois será conduzida à sala do banquete, à ceia das bodas do Cordeiro, e depois ela habitará com o Senhor eternamente na glória, porque no tempo em que o Senhor vier com todo o poder, com os seus santos, aleluia, na segunda vinda, a igreja estará junto com ele. A nova Jerusalém descerá à terra, será o tabernáculo, a habitação, a casa de Deus com os homens. Deus então estará sempre com o seu povo. O pastor Ciro Sanches de Borden diz que nesse tempo céu e terra serão uma coisa só, E João viu um novo céu e uma nova terra em que habita a justiça. Só poderá habitar a justiça se Cristo for o governante desta terra, neste mundo, e Ele é o governante desse mundo. Mas existe um tempo, um processo, e ainda nós não chegamos ao final desse processo. Então a ordem dos fatos foi este relato que eu li. Mas este relato que eu li, Jesus começa a mostrar aos seus discípulos o que? O seu sofrimento. Ele não havia ainda falado pormenorizadamente do seu sofrimento, do que ia lhe acontecer, da sua morte, da sua crucificação. E ele fala que ele ia padecer muito pelos anciões, os principais dos sacerdotes, dos escribas, que ele ia ser morto, mas ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Vale um glória? Glória. Jesus ressuscitou. Aleluia. Que maravilha! Mas isso entristeceu os seus discípulos. E como sempre, o nosso irmão Pedro sai à frente. O comentarista Champlin diz que Pedro falava muito, e às vezes era até bom que ele ficasse calado, mas ele era impetuoso e corajoso. Tem alguns alunos numa sala de aula, por exemplo, que ele é humilde, muito tímido, dificilmente ele questiona, levanta uma questão, uma controvérsia, algo que ele não concorda. Mas tem alguns que são impolutos, que se dispõem, que confrontam, que querem saber o porquê. E Pedro, ele tinha essa índole, mas ele era sincero, ele era fiel, ele era amigo de Jesus, ele amava Jesus. Mas Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreender Jesus. Lógico, até porque havia uma crença em muitos deles, e Pedro talvez acreditasse nisso, de que o reino de Jesus não era esse reino celestial. Ele imaginava que o reino de Jesus ainda seria implantado pela força da espada, pelo confronto com o domínio romano da época, Então, quando Jesus fala que ia ser massacrado, vituperado e que ia ser morto, Pedro chama Jesus de lado e repreende o Senhor, dizendo: tenha compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso.
Quem é que gostaria de ouvir isso de Jesus Cristo, que foi o provedor deles durante alguns anos, cuidou, protegeu, certamente curou? A Bíblia não fala que eles ficaram doentes, eu creio que Jesus nem permitiu que eles ficassem doentes, mas confortou, consolou, animou, repreendeu, instruiu durante um tempo. Então eles amavam o Mestre, e agora o Mestre começa a falar da sua morte. Houve uma tristeza, e Jesus também falou de uma cruz que eles deveriam carregar. Jesus disse no versículo 24: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Agora Jesus traz uma outra situação para eles. Jesus disse: olha, se vocês quiserem vir após mim, vocês terão que renunciar a si mesmo. Coisa difícil, né? Não é, mãe Deus, abrir mão daquilo que a gente gosta, daquilo que nos traz satisfação, daquilo que preenche talvez as nossas necessidades e até mesmo as nossas vaidades. É difícil abrir mão para seguir a Jesus. Renúncia nós não queremos fazer, nós não queremos abrir mão. Se tocou em algo que é muito caro para nós, que é muito precioso para nós, é difícil renunciar. Mas Jesus anunciou: olha, vocês terão cruz, vocês terão que renunciar a si mesmo, é a única forma de me seguir. Tudo isso abalou aqueles homens, e aqueles homens começaram a se preocupar com isso. A morte de Jesus, a crucificação, eles não entendiam muito ainda o que estava por vir. Ainda havia uma ideia de um reino terreno, havia uma ideia de um governante pela força das armas, e agora eles precisavam de um alento, eles precisavam de um ânimo, eles precisavam de uma palavra consoladora e confortadora. Muitos deles não tinham ideia como é que seria o futuro, qual era a razão da esperança no coração. Muitos deles ainda não sabiam, era muito recente, tudo aquilo era novo para eles. Eles foram judeus até aquele momento, mas Jesus tinha revelações novas para trazer para aqueles homens. Então colocamos aqui um pouco da ordem dos fatos para iniciar naquilo que queremos falar com os irmãos. Então veja bem, a leitura desses primeiros versículos que acabamos de ler, né, deixa uma coisa muito clara para nós, que a vida cristã não é um mar de rosa, que ser um crente de verdade, fiel, não é tão simples e tão fácil assim. Que ninguém minta para você, que ninguém traga, né, uma falsa expectativa do Evangelho para você. Jesus Cristo, certa feita, fez um discurso muito duro para os seus seguidores, e muita gente já não acompanhava mais ele. Muitos foram saindo de fininho, acharam que duro era esse discurso. Você acha que ele alisou os 12? Você acha que ele paparicou os 12? Você acha que ele mimou os 12? Pelo contrário, ele disse: se vocês quiserem também ir, vocês podem ir, mas comigo é assim. Se vocês quiserem ir para o céu, tem cruz. Se vocês quiserem ir para o céu, tem renúncia. Mas o céu também tem coisas maravilhosas. O céu também tem revelações maravilhosas. Escrevendo o apóstolo Paulo aos Efésios, ele disse: eu oro para que Deus lhes dê o espírito de revelação e o espírito de sabedoria. Primeiro ele diz o espírito de sabedoria e o espírito de revelação, para que vocês possam compreender qual é a herança que vocês têm reservado, qual é a bem-aventurança que vocês têm reservado. Eu peço que Deus lhe dê esse espírito de sabedoria e de revelação. Eu muitas vezes oro ao Senhor e digo: Senhor, me dê a revelação, aquilo que eu posso encontrar nos dicionários, nos compêndios, nos comentários, eu encontro e aprendo alguma coisa, mas revelação só Deus que dá. Que o Senhor nos dê revelação, porque o céu pelo lado de dentro é muito mais belo do que aquilo apenas que a Bíblia nos mostra. Nós temos apenas uma ínfima, pequena parcela de revelação daquilo que é o céu,
mas o céu é um lugar de gozo, o céu é um lugar de refrigério, o céu é um lugar de contentamento, de paz, de felicidade. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus, por aquilo que está preparado para nós, para os crentes. Então eu disse que antes de nós desfrutarmos o bem-estar, a glória eterna, a herança com Deus, ser co-herdeiros com Cristo, nós temos que experimentar essa árdua caminhada, essa dura caminhada que Jesus falou, a cruz, a renúncia a cada dia para segui-lo. Alguém já disse que o que é amargo normalmente vem antes do que é doce, né? E alguém já disse também que a cruz, ela vem antes da coroa. Nós sabemos que Paulo, ele disse certa feita, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, ele diz assim, que ele estava sentindo que o seu tempo, o tempo da sua partida, estava próximo. A palavra partida ali, ela dá a ideia que o tempo de levantar âncoras, que o tempo de desarmar a tenda, ou seja, da sua caminhada, do seu tempo, ele estava pressentindo a sua morte, e ele disse: olha, o tempo da minha partida está próximo. Mas ele não falava aquilo com medo, com angústia. Ele dizia: o tempo da minha partida, de eu levantar âncoras, é um navio que vai zarpar, é um navio que vai sair para uma grande viagem. Desarmar tenda dá a ideia de você agora sair desta região, deste lugar, e ir para uma outra região. Qual era essa região? O céu de glória, o terceiro céu, lugar da habitação de Deus. Aleluia, é isso que nós estamos fazendo. Só que lá na frente ele diz assim: combati o combate, acabei a carreira, guardei a fé. E aí ele diz assim, ó, mas desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a vida de Jesus Cristo. Ele passou por todas as vicissitudes possíveis aqui na terra. Paulo sofreu naufrágio, Paulo sofreu açoites, Paulo foi apedrejado e deixado como morto, foi caluniado, muitos seus amigos o abandonaram. Ele disse que muitos dos seus amigos abandonaram, só Lucas estava com ele, mas Deus não o desamparou. Então ele foi morto, com certeza pelo Império Romano, talvez por Nero, o grande imperador maligno que odiava os crentes. Mas ele disse: a coroa da justiça me está guardada. Entende? Entende que antes da cruz, primeiro vem a cruz, depois vem a coroa de justiça, vem a coroa de glória, vem a coroa de vida eterna. E isso não são pedrinhas não, que colocarão uma coroa de ouro na minha cabeça ou na sua cabeça, mas isso fala das recompensas, das vitórias, aleluia, que nós, por sermos crentes fiéis aqui, alcançaremos naquele dia, da parte do Senhor nosso Deus. E tudo isso está em registro no livro das obras, e também o nosso nome está escrito no livro da vida. Se você crê, aleluia, possa o mundo viver o que está vivendo, as angústias, as ansiedades, você tem todo o direito de ter alegria, porque sabe que esta palavra é fiel e verdadeira, e que não falha o Senhor. O que há de vir virá, mas um pouco cheio de tempo. Só para o crente que crê, joga a tua mão para o alto e dê um brado de glória em nome de Jesus Cristo. A cruz vem antes da coroa. E agora uma pergunta: já tomamos a nossa própria cruz? Estamos carregando-a diariamente? Isso é para eu e você refletirmos, né? Temos tomado a nossa cruz? Quando não se toma a cruz, nós não queremos largar os valores da terra. Nós gostamos de prazeres, nós gostamos de satisfazer a nossa carne, né? Isso tem levado muita gente a se afastar de Deus. Num culto como esse tem sido, era para estar a igreja repleta, mas tem muita gente que está cansado, amuado. Ele tem tempo para tudo
mas não tem tempo para carregar a cruz. Chegar em casa meio tarde, cansado, tomar um banho, correr para a igreja. Eu fiz eu fui pastor da igreja de Bela Vista 13 anos. 13 anos, durante 8 anos eu atendi aquela igreja sendo empregado. E eu era o tesoureiro na minha empresa, era a última pessoa que saía do emprego. Eu era a última pessoa. Muitas vezes 5 horas era horário de expediente, mas saía 7 e pouco. Mas eu ligava para minha esposa dia de culto: prepara a gurizada, que eu estou chegando aí. Eu chegava em casa, eu não tomava banho, apenas colocava a gravata, e a esposa trazia um perfuminho e já passava, e dali íamos para o culto e levávamos todos os filhos. Durante 8 anos eu fiz isso. Durante 8 anos, mas aquilo não foi cansativo, aquilo foi prazeroso, porque eu sabia a quem eu servia. Amém. E esse Deus maravilhoso cuidou de mim, esse Deus maravilhoso tem cuidado dos meus e vai cuidar até o fim. Eu quero dizer para você que vale a pena. Se tem alguém querendo parar aqui, não pare. Se tem alguém querendo entregar o teu cargo, não entregue. Nesse fim de ano eu vou entregar o meu cargo, não entregue. Trabalha para o teu Deus que te salvou, que te perdoou, que escreveu o teu nome no livro da vida, que deu o filho dele para morrer por você na cruz do Calvário. Eu estou cansado, já faz 5 anos que eu estou de líder desse grupo, já faz 5 anos que eu sou regente desse grupo. Ei, meu filho, para crente fiel e verdadeiro, a cruz ela só será entregue o dia que ele estiver na glória. Não existe jubilação aqui na terra. Jubilação é quando você chegar no céu e lá começará uma nova etapa de serviço, porque lá você adorará o Senhor 24 horas por dia. Lá não haverá, aleluia, noite, aleluia, porque a glória de Deus e do Cordeiro alumiará a cidade para todo sempre. Eu não sei se vai ter um coral, não sei não, mas uma coisa é certa: você terá aqui naquele lugar adorar a Deus e dizer que Ele é santo, que toda glória pertence a Ele, que toda adoração pertence a Ele. Então não entregue aquela responsabilidade que o teu Deus colocou nas tuas mãos. Eu me lembro da missionária Silvana, eu acho que ela tem 1,60 m. Ela assumiu, porque eu tenho 1,65 m, eu sou um pouquinho mais alto que ela, e eu não uso aquele salto alto. Ela assumiu um círculo de oração em Bela Vista. Sabe quantos anos ela ficou à frente daquele círculo de oração? 25 anos. Sabe quando que ela saiu dali? Quando nós fomos para Miranda, que ela saiu de dirigente do círculo de oração. Entende? Tem pessoas que pegam um trabalho e de repente falam: eu quero entregar o trabalho. Isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. Se o teu pastor não viu que você deva entregar, você não deve entregar. Continue mais um pouco. É caminhando que Deus vai te dar vitória. É caminhando que as portas vão se abrir. É servindo que Ele vai encaminhar os teus filhos. É servindo que Ele vai abençoar o teu casamento. Larga a mão de ser frouxo. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás, diz o Senhor, não é digno de ser o meu discípulo. Bom, isso aqui não está escrito aqui, tá? Pega essa. Pega essa, nem pensava nisso. Mas vamos lá. Então, o primeiro ponto que nós falamos um pouco da ordem dos fatos, os acontecimentos relatados por Jesus antes da visão propriamente dito. Agora, segundo ponto, eu quero pontuar contigo agora. Em segundo lugar, nessa visão somos brindados com uma visão da nossa recompensa vindoura. Primeiro a cruz, depois a coroa. Jesus mostrou o padecimento dele e os que quiserem segui-lo como servos fiéis. Cruz e renúncia. Agora Jesus mostra a bênção. Agora Jesus mostra uma visão da nossa recompensa. Eu disse que os discípulos estavam abalados, entristecidos pela afirmação
de Jesus Cristo, do seu sofrimento, da sua dor, da sua morte, da sua crucificação. Mas de repente, Jesus toma Pedro, Tiago e João, e o texto diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Esses 6 dias eles são repetidos por Marcos. Lucas fala 8. Aí tentando achar uma discrepância, uma incoerência, né? Porque um fala 6 e 8, aí tem que se aprofundar um pouco mais na forma de contagem entre os hebreus. Não existe nada que discorda, né? Mas eu não vou entrar nesse detalhe. Existe uma forma de contagem diferente dos judeus. Por exemplo, as semanas de dia e as semanas de meses, né? Então tem várias coisas que, por exemplo, nós falamos que Jesus ficou 3 dias na sepultura, mas Jesus ficou em parte 3 dias, porque Jesus morreu à tarde, vamos dizer, da sexta, e ressuscitou domingo pela manhã. Então não foram 3 dias completos, foram partes dos 3 dias. Por isso então há essa diferença quando um fala 6 dias depois e o outro fala 8. Mas veja bem, 6 dias depois, qual é a ideia que dá aqui? Aqui fala que Jesus conduziu eles até um monte, um alto monte. Esse alto monte, afirma-se que é o Monte Hermon, que era o único monte que tinha uma certa altitude realmente, e ele não ficava tão próximo de onde Jesus sempre estava, ou na Galileia ou na Judeia. Haveria um espaço de tempo para ir até lá, e talvez Jesus se conduziu até esse local e chegou lá junto com os seus discípulos, mas ele levou apenas Pedro, Tiago e João. Mas por que levou Pedro, Tiago e João? Nós vemos que em outras oportunidades Jesus também levou Pedro, Tiago e João. Certa feita na casa da filha de Jairo, foi apenas os 3. Então eles sempre estavam juntos, porque eles eram muito próximos de Jesus, eles eram muito íntimos de Jesus, eles eram companheiros de Jesus, e Jesus levou eles e os conduziu em particular. E aí vem a visão com a qual eles foram brindados, uma visão da recompensa divina. Que recompensa é essa? E nós também fomos alcançados por essa visão. Foi a visão da transfiguração. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Essa visão foi tão contagiante, ela foi tão maravilhosa, ela trouxe ao coração daqueles discípulos. Uns ficaram com medo, mas Pedro parece que era o mais corajoso. De novo, ele ficou até sem saber o que ele estava dizendo. Por isso o Champlin diz que Pedro fala demais, né? Pedro falou assim, ó: Senhor, se é bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos ou 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Aquela visão deixou Pedro totalmente, abalado, extasiado, agraciado, feliz, porque era algo fantástico. Transfigurou-se diante dele, transformou-se totalmente, e o seu rosto resplandeceu como o sol. Alguém pode imaginar que isso aqui era o reflexo de uma luz que deu sobre Cristo. Não é um reflexo de uma luz que deu sobre Cristo. Aquilo é algo que era do próprio Cristo, a essência dele, de dentro dele. O próprio Deus, na sua glória, é manifesto ali naquele momento
da transfiguração. E isso mudou aqueles homens. Aqueles homens, a partir desse momento, eles passaram a ver o que é que era reservado no futuro para eles também. Porque se Jesus era humano e andou com eles durante aqueles anos do seu ministério e estava sujeito à morte, de repente eles veem Jesus na glória, de repente eles veem Jesus glorificado, e a partir daí eles passaram a compreender um pouco melhor como é que seria o final daqueles que seguissem a Jesus Cristo. E essa ideia, ela deve ser trazida para mim e para você hoje. Esse corpite bonito que você tem aí hoje, ele não é nada. O pastor Napoleão Falcão falava assim, carne velha, podre, ele falava desse jeito. Para que querer se gloriar? Para que querer se envaidecer? Isso vai para o pó da terra. Mas quando chegar o dia da tua glorificação, ei, glórias a Deus. Eu olho para os olhos do Henrique, meu neto, não parece com o meu não, parece com o da mãe dele. É azulzinho, coisa mais linda. Coisa mais linda você olhar os olhos daquela criança. Tá, mas o que é isso? Tudo isso é fugaz, passageiro, efêmero, né? Isso não terá vida longa, mas naquele dia, na glória eterna, aleluia, seremos semelhante a Ele. Assim como Ele é, nós o veremos. E isso começou a mudar a fé, a esperança, o coração daqueles apóstolos. No próximo tópico aqui eu vou te deixar mais claro sobre esse assunto. E agora eu quero trazer o terceiro tópico. Uma notável demonstração, escuta só, repita comigo. Uma notável demonstração da glória com que Cristo e seu povo aparecerão quando Ele vier pela segunda vez. Na segunda vinda de Cristo, depois quando Ele voltar com a igreja glorificada, porque a igreja vai ser primeiro arrebatada, aí ela vai ser coroada, glorificada, exaltada no céu, e depois Jesus volta em glória. A segunda vinda de Jesus, ela vai ser em duas etapas. Uma vez Ele vem, a primeira etapa para a igreja arrebatada. Jesus vem nas nuvens e a igreja sobe ao encontro do Senhor nos ares, arrebatada. Vai para os céus, tribunal de Cristo, recebe galardões, vai para a ceia das bodas do Cordeiro. Passa um período de 7 anos, aí Jesus volta na segunda etapa da segunda vida com a igreja glorificada.